Aqui no estúdio a gente vai falar sobre o efeito sanfona. Como driblar esse engorda e emagrece? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Márcia Pacheco, nutricionista esportiva. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todas. Então, assim, falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia, né? Que eu atendo muitos pacientes com essa questão de efeito sanfona. Então, será um prazer falar sobre esse assunto com vocês hoje. Você trouxe um ponto importante. Muitos pacientes com esse efeito, então é muito comum o efeito sanfona, né? Sim, é muito comum, né? As pessoas, elas sempre procuram emagrecer, então elas querem emagrecer rápido demais, e aí procuram fazer estratégias que, assim, nem sempre são as melhores, né? Então, com isso tem esses efeito sanfona, né? Esse efeito rebote, porque elas procuram mudar tudo de vez ali na rotina, né? E isso aí acaba atrapalhando um pouquinho esse processo. O que a gente vem acompanhando, Márcia, é muita gente, como você bem colocou, buscando formas de emagrecer rapidamente, utilizando medicações, e depois isso não se mantém. O que deve ser feito? O que deve ser pensado? Que estratégias devem ser tomadas por essas pessoas para manter o peso tranquilo? Primeiro, é importante ter o acompanhamento nutricional, né? O acompanhamento, ele faz toda a diferença nesse processo. Então, como eu estava falando, as pessoas querem emagrecer rápido demais. E aí mudam a rotina de vez, não conseguem sustentar ali aquele processo. Então, tem gente que não treina nada, de um dia para outro vira triatleta, tem gente que começa a cortar tudo que gosta, e aí isso consegue se sustentar por um período, né? O peso reduz, porque a pessoa ali está cortando calorias, mas como ela não consegue sustentar isso por muito tempo, volta à rotina antiga e aí o peso sobe tudo de novo. Às vezes ganha até mais do que o que perdeu nesse processo. Vamos para a prática para que as pessoas possam entender de fato como funciona. Vamos aqui. Faz de conta que eu sou uma paciente sua e eu sofro muito com essa questão do efeito sanfona. O que você indicaria para mim? Eu sei que é muito individualizado, né? Sim. Mas na média, mais ou menos. Como você falou, é bem individualizado, mas eu sempre procuro entender a rotina do paciente. Então, você tem uma rotina agitada, tem a questão do sono, tem a questão de tempos de intervalo, por exemplo. Você está aqui na televisão, você não consegue parar agora para fazer um lanche. Então, tudo isso a gente precisa ajustar. Eu gosto de fazer planos alimentares que se encaixem na rotina do paciente. Assim, ele consegue seguir. E sempre encaixando alimentos que ele gosta. Então, tem pacientes que gostam, por exemplo, de pizza. Então, a gente ali negocia. Então, vai comer uma pizza X vezes na semana, ou então eu crio receitas mais saudáveis que ele consiga consumir por mais tempo. Às vezes é um paciente que gosta de um doce, então eu procuro ali encaixar no melhor horário o doce para que ele coma, ele se sinta feliz, né? Porque a alimentação não é só calorias, tem a parte emocional envolvida, mas que ele sinta o prazer de se alimentar e aí vem o resultado, porque o resultado tem relação com a constância. Então, se você segue ali o déficit calórico, né, que é o que a gente fala, que é comer menos do que você precisa, esse é um pilar fundamental para o emagrecimento. Então, se você mantém essa constância e encaixa coisas que você gosta na sua rotina, fica prazeroso. E aí o emagrecimento vem e você consegue sustentar. E aí não corre esse risco do efeito sanfona, porque você está ali, ó, mudando aos poucos o seu estilo de vida. Eu gosto de trabalhar assim, os meus pacientes têm resultados dessa forma, né? Sustentam por muitos, muitos anos. O que é que não pode faltar nas minhas alimentações pensando no emagrecimento a longo prazo? Que não pode faltar, né? Uma alimentação muito equilibrada. Então, quanto mais natural é a sua alimentação, mais saudável vai ser o processo, né? Então, com menos deficiências nutricionais você vai ter. Quando a gente fala de emagrecimento, não é só questão de perder peso na balança, mas é você realmente estar saudável, então tá com boas quantidades de vitaminas e de minerais na alimentação, então alimentação saudável, então evitar industrializados, né, muito embutido, beber muita água, né? E tem muitas pessoas que esquecem mesmo de beber água, não sente sede e acham que está tudo bem, mas o nosso corpo está o tempo todo dando sinais. Então, uma alimentação mais saudável e, sempre falo, mudança de estilo de vida, é mudança de comportamento, está tudo na nossa mente, é mentalidade. Márcia, você falou em equilíbrio. Sim. Mas muita gente gosta de tomar uma cervejinha, um vinhozinho no final de semana. Tem gente que já começa na quinta-feira. E você falou que algumas coisas
podem, outras não. A bebida alcoólica, ela pode ou ela é de fato uma vilã nesse processo? Ela é uma vilã. Eu gosto de falar que ela é vilã para tudo. Então, se você deseja emagrecimento, performance esportiva, hipertrofia, a definição, seja o que for o álcool, ele vai interferir. Ele interfere o sono, ele interfere a performance, ele atrapalha a absorção de vitaminas e minerais. Então, quando você fala de um estilo de vida saudável, o álcool ele vai atrapalhar. Mas é para a gente equilibrar. Então, assim, começa a beber de quinta para domingo, não é uma opção. Então, talvez escolher um dia, reduzir, é o que eu falo, vai mudando o estilo, a mudança, né, vem acontecendo aos poucos. Então, em vez de quinta a domingo, começa no sábado, depois vai reduzindo, vai intercalando com água, vai evitando muitos petiscos no processo, vai dizendo uns nãos também, não é todos os eventos que você precisa ir, não é todo final de semana que você precisa estar no bar, né? Então, às vezes, a gente precisa achar outros meios também de curtir a vida, de socializar, né, de aproveitar a família. Então, nem sempre o álcool precisa estar envolvido nesse processo. Então, uma vez ou outra está tudo bem, né? Mas não dá para ser isso sempre, né? Todo final de semana. Imagina, de quinta a domingo. Queria que você trouxesse dicas, então, para quem está nesse processo, para quem está pensando em começar a emagrecer e para quem está com essa dificuldade nesse processo aí de engordar e emagrece. Primeiro, importante, acompanhamento nutricional. Então, o nutricionista, ele não está só para fazer aquela dieta ali e você sumir. Tem que fazer o acompanhamento porque a gente precisa ir mudando a quantidade de caloria, a gente precisa ajustar os outros aspectos que estão envolvidos no emagrecimento e não é só alimentação. Então, a água, é sono, é o consumo de bebida alcoólica, é a saúde mental, né? Então, ansiedade, estresse, tudo isso interfere no processo. Então, ter essa alimentação mais saudável, mais equilibrada, mudar o estilo de vida e não fazer tudo de vez. Não muda tudo de vez, não corta tudo de vez, vai fazendo aos poucos e com acompanhamento. O acompanhamento nutricional, ele é fundamental nesse processo. Queria muito agradecer a sua participação. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, Lu, obrigada a todos aí que estão assistindo.